E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho? Preparadíssimo. Beleza? Hoje o tema é um pouco polêmico, viu? A gente vai falar sobre corrupção. Corrupção. Mas não do tipo que a gente está acostumado a ver por aí. Entendi. A gente vai se aprofundar na corrupção dentro da igreja. Caramba, que pesado. Pois é. E para guiar nossa conversa, a gente tem um blog aqui que me deixou de queixo caído. Que blog é esse? Chama Com a palavra, contra os nicolaítas desta era, Nossa, só o nome já é impactante. né? E o post que a gente vai analisar hoje é de 5 de dezembro de 2021. Legal. Se chama Contra os Nicolaítas desta Era. Nicolaitas, que nome diferente. Quem são eles? Essa é a grande questão. O blog já começa explicando a origem do termo. Interessante. Vem do grego, né? Nico, que significa vencedor, Vencedor. e laitanes, que se refere aos leigos, ao governo do povo. Peraí, então, Nicolaitas seria tipo vencedores sobre o povo. É isso mesmo. É. E a ironia é que esses vencedores estão dentro da tua própria igreja. Uau, que contradição. E o blog defende os nicolaítas como pessoas que, em vez de servir a comunidade, estão mais preocupadas com poder e controle dentro da igreja. Meio que usando a fé para benefício próprio? Exatamente. É. E o mais incrível é que o blog vai lá no início da igreja para mostrar que isso não é novidade, não. Sério. Usa a Bíblia para traçar a origem dos nicolaítas lá na igreja primitiva. Que legal. Quais passagens ele usa? Duas principais. Apocalipse 2.14 e 16 Sim. e Atos 6.6. Lembro dessas passagens. No Apocalipse, Jesus fala para a igreja em Pérgamo sobre os nicolaítas, né? Isso. E Atos tem a história da escolha dos 7 diáconos, incluindo um tal de Nicolau. E o que isso tem a ver com os nicolaítas? O blog sugere que, mesmo naquela época, ter um cargo importante não significava ter fé de verdade. Entendi. Tipo, o cara podia ser um líder, mas não necessariamente um cristão autêntico. É essa a ideia. E por falar em Nicolau, o blog destaca que o nome dele significa aquele que conquista o povo. Olha só. Parece que ele tinha um dom para persuasão, sabe? Faz sentido. Inclusive, alguns líderes da igreja primitiva, como Irineu e Hipólito, falaram sobre os ensinamentos controversos do Nicolau. E o que o blog diz sobre isso? Ele sugere que o Nicolau estava mais interessado em construir uma organização do que em espalhar o evangelho. Mais do que colocando a estrutura acima da fé. Exatamente. E o blog vai além, descrevendo as táticas dos nicolaítas. Quais são elas? Corromper o evangelho, distorcer a adoração e agir como obstáculos à verdadeira fé. Nossa, que coisa horrível. E como eles fazem isso? É assustador pensar que essas táticas podem ser bem sutis, né? Pois é. O blog até menciona o gnosticismo, uma heresia antiga que pregava um conhecimento secreto, só para iniciados. Gnosticismo. Seria tipo uma versão antiga dos nicolaítas, sabe? Criando uma elite dentro da igreja. Faz sentido. E se a gente junta isso com os ensinamentos de Balaão, que o blog também cita, fica claro que os nicolaítas não são de hoje. Parece que essa tendência ao poder sempre existiu. E sabe o que me deixou de cabelo em pé? O blog fala que os nicolaítas podem estar presentes na maioria das igrejas hoje em dia. Sério? Mas como assim? Ele dá alguns sinais pra gente ficar de olho, sabe? Priorizar a denominação ou instituição acima da adoração genuína. E principalmente a falta de um verdadeiro renascimento espiritual. O nascer de novo. Que Jesus fala no Evangelho de João. Exatamente. O blog coloca muita ênfase nisso, sabe? O renascimento espiritual é essencial para uma fé autêntica. Sem ele, a gente corre o risco de ter uma religião superficial, focada em regras e aparências. É como trocar ouro por bijuteria, né? Perfeito. E aí, o que você acha? Será que a gente consegue identificar esses nicolaítas modernos? Olha, não é fácil, né? Mas o blog dá umas dicas importantes. Quais? Prestar atenção nas motivações e ações de quem está em posição de liderança. Tipo, questionar. Em vez de simplesmente aceitar tudo. Isso. E? E, acima de tudo, buscar discernimento. Discernimento. A gente precisa ser como os berianos, sabe? Aqueles que examinavam as escrituras para ver se o que Paulo pregava era verdade. Isso mesmo. A gente não pode ser ingênuo, né? A gente precisa confrontar tudo com a verdade da Bíblia. E é aí que a simplicidade do evangelho se torna tão importante. Me explica melhor. Quando a gente entende a mensagem central da salvação, fica mais difícil ser enganado. Tipo, sem enrolação, né? Sim. Direto ao ponto. Exatamente. Foco no que realmente importa. Jesus Cristo e o seu sacrifício por nós. E essa mensagem é universal, né? Vale para todo mundo. Sem dúvida, é a base da nossa fé. E é algo que nenhum nicolaíta pode nos tirar. Com certeza. É incrível como a gente pode complicar o que é simples, né? É verdade. O blog fala bastante sobre isso. É, Essa busca por poder acaba distorcendo a mensagem do evangelho. total. A fé genuína é sobre relacionamento com Deus
E não sobre rituais ou sistemas complexos. É sobre Jesus, né? O sacrifício dele. Exatamente. Uma mensagem para todo mundo. Sem dúvida. Acessível. Simples. Mas aí fica a questão, né? Como a gente identifica esses nicolaítas na prática? Boa pergunta. Como a gente separa a liderança genuína da busca por poder? O blogs dá umas dicas. Vai. A gente precisa olhar além dos títulos e posições. Observar os frutos do ministério da pessoa. Entendi. Ver se ela está realmente servindo aos outros. Ou se está mais preocupada com a própria imagem. Construindo a sua própria plataforma, sabe? Promovendo a sua agenda. Faz sentido. A gente precisa ver para onde a pessoa está apontando, né? Quer? Para Cristo ou para si mesma. Exato. Se ela promove unidade ou divisão. Humildade ou orgulho. São perguntas importantes Essenciais. para a gente discernir. A verdadeira natureza da liderança. E aí entra o nosso papel, né? A gente precisa desenvolver o discernimento. Buscar a verdade. A não ser ingênuo. Confiar em Deus. E, claro, estar enraizados na palavra. Sem dúvida. Conhecer os ensinamentos de Jesus. Dos apóstolos. Para saber identificar a falsidade. Quando ela aparecer. Essa conversa foi intensa, né? Me fez pensar em tanta coisa. O nicolaísmo não é só um conceito antigo. Não. É um perigo real Presente. que pode afetar todos nós. É verdade. Então, fica o alerta, pessoal. Fiquem atentos. A gente precisa ser vigilante Buscar discernimento e de coragem para defender a verdade. do Evangelho. Valeu por mais esse mergulho. Até a próxima. E continuem explorando essas questões. A gente se vê.